Como sempre, estamos juntos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um tema que nos remete a esse tempo que nós estamos vivendo. Pelo menos isso foi vivido há muitos anos atrás, na época do rei Davi, e, no entanto, parece até que era exatamente o que estava acontecendo. Então vamos ver, é uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Isso no Salmo 42 fala exatamente isso, quando o salmista, não foi Davi, foram os filhos de Coré, que ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Esta segurança que foi passada naquela época pelo autor deste salmo, esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, aquele que era um levita e que era o maestro do coral da congregação naquele tempo. Isto foi um cântico de lamento, desorientação, uma canção triste de quem sofre e está completamente perturbado. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Onde a pandemia encostou, as pessoas pararam de sentir-se seguros. Inclusive também parou-se de ter confiança em tudo. E às vezes até duvidando de Deus. Nós brasileiros estamos vivendo este tempo complicado frente aos desafios que as pandemias que ocorrem no mundo, uma delas é essa nova que está aqui conosco, trouxe a todos nós, quer pelo medo de ser contaminado, o emprego perdido e, consequentemente, a falta de recursos para manter a família, viver isolado e tantos outros receios que, de certa forma, neste tempo, são aceitáveis, mas nada agradáveis. Aceitamos porque temos que nos preservar. A pergunta é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de notícias produzidas pela imprensa e até conversas pelas redes sociais que nos causam aflições e perturbações? Este Salmo de número 42 é um cântico de lamento, como eu já disse, de desorientação, uma canção triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. Quais são os ensinamentos principais ou desafios que isso nos traz? Primeiro ponto: quando enfrentamos dias de desesperança, busquemos a Deus. Salmo 41:1. O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro de si um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Ele sentir-se no deserto pode comparar seu momento como no deserto, vendo uma corça, um animal silvestre, a fêmea de um veado. Ela suspira por águas em meio à sede, sem expectativa de saciá-la. Ela busca através do faro o cheiro das águas, em meio ao deserto. As águas estão não no pé da montanha, mas nos altos, onde brotam as fontes de águas correntes.
Isso acontece conosco também quando estamos passando por momentos que nós não nos preparamos para passar aquela época, aquele tempo. E isso o salmista registra que assim como a corça, ele tinha sede de Deus e ao contemplar elementos da natureza, ele vê seu interior. O verso 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista nos transmite sua ansiedade como da corça, assim como a corça que anseia por água, ele deseja a fonte de vida. De vida, não é devida, de dever, mas de vida. E qual é a sua fonte de vida? Para o salmista, a fonte não é alívio, nem proteção, nem segurança, realização pessoal. Ele não precisa de fonte humana. Ele está unicamente dependente de Deus. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e sua própria necessidade. A necessidade do homem. Um outro ponto que a gente pode entender também disso aqui é que em dias de desesperança devemos levar o nosso coração, ou seja, o nosso entendimento, à mensagem que fortalece. O versículo 3 a 5, assim está escrito: onde está o teu Deus? É uma pergunta que tem lá no meio dessa escritura, no versículo 5. Quantos de nós já ouvimos esta pergunta frente a um diagnóstico médico, a morte de um familiar de forma estúpida ou trágica, em meio ao desemprego e às portas fechadas, sem oportunidades, como se não bastasse, o interior nosso também grita. E faz uma pergunta para a gente assim: cristão, se Deus te ama tanto como você diz, onde ele está? Por acaso ele se foi? No verso 5, o salmista prega para a sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Sabemos que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Um terceiro ponto. Em dias de desesperança, lembrem-se de Deus. Nos versos 6 a 8 diz: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor. Aliás, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Ele não está procurando fontes de soluções elaboradas por humanos, porque todas elas são falhas. Nós já vimos durante esses praticamente 6 meses de tempo deste ano, quantas falhas de informações têm sido passadas e nós estamos vivendo. Olha, o negócio quando foi em maio está no pique, depois passou para junho, de junho para julho e por aí afora vai. Por quê? Porque o homem não tem condição de prever. Ele tem a condição de viver o tempo bom ou ruim. Nos versos de 9 a 11 nós vamos entender: em dias de desesperança devemos perseverar. Diz o texto: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me
o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que estás assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Às vezes, as nuvens ou a nuvem escura parece permanecer sobre família, principalmente as lutas parecem não ter fim, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel, o Deus conosco. E este não nos desampara. E ele podemos fazer uma pergunta: alma, por que está abatida? Nem tudo está perdido. Espera em Deus, porque está você perturbada. Espere em Deus. Ainda chegará o momento, ou seja, o tempo de cantar. Isto passará. Não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Perseveremos neste pensamento. Tudo vai passar. Porque o nosso Deus é superior a qualquer circunstância. Lembremos-nos que em meio à desesperança devemos buscar a Deus. Em segundo lugar, levemos ao nosso coração a mensagem que nos fortalece. Mensagem que vem para nos diminuir, deixemos de lado. É aquela que nos dá força para viver mais um tempo. Lembremos-nos de Deus, perseveremos, porque nada melhor do que, em meio à desesperança, olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Assim como a corça, nós devemos ansiar por Deus, porque Ele nos ajuda na nossa caminhada. E vamos ter a certeza de que o Emanuel, Deus conosco, Ele realmente está conosco. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem
Em meio à tristeza, à incerteza, devemos confiar em Deus, porque em meio a essa tempestade de coisas que nós não gostamos e que nos atrapalha, Ele é como se fosse um deserto, mas Ele tem a chuva para nos refrigerar e nos restaurar. Peçamos a Ele que nos ajude e creia, Ele está pronto a nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Amém.